Olá, pessoal de Escorpião, dos escorpianos, tudo bem? Vamos tirar algumas cartinhas para saber como é que vai ser o final de semana de vocês, tá bom? Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, então pode ressoar com você, pode ser que não ressoe, tá tudo certo, é normal, a gente tá falando com muita gente. Se ressoar, por favor, me fala nos comentários, eu vou gostar de saber. Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, tá? E se tiverem interesse numa tiragem individual, é só me chamar pelo contato que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos começar a tirar umas cartinhas aqui para saber como será o final de semana dos escorpianos, né? Vamos pedir aqui pro universo me fazer de canal limpo e direto, para que através dessas cartas eu encontre as respostas que busco, as mensagens que procuro, sem que meus desejos, medos, pensamentos e sentimentos interfiram na tiragem ou na leitura, para que os escorpianos tenham uma mensagem clara e direta do universo. Vamos lá, vamos pedir. Primeiro, a gente vai usar esse tarô aqui, esse oráculo, para pedir uma energia, tá? Depois eu vou tirar o tarô para vocês. Energia, escolha, entenda as consequências. Estão vendo? Essa carta aqui, ela fala de saber escolher e saber que para cada escolha tem sempre uma renúncia e uma consequência, tá? Então, tudo que a gente escolhe na vida, a gente tem que estar preparado para o que vem a seguir, né? Muitas vezes a gente abre mão de algumas coisas para escolher um determinado caminho e, e se esquece que todo caminho, além do que a gente está renunciando, a gente também vai ter um fruto daquilo, daquela escolha, né? É karma, é kármico isso, né? A gente sempre colhe o que a gente planta, a gente sempre sofre as consequências daquilo que a gente produz, do que a gente causa, né? Causa e consequência. Mas isso nem sempre tem que ser uma coisa ruim, né? Saber fazer escolhas é uma das coisas que faz você evoluir na sua vida, tá? O grande aprendizado da vida, na verdade, é saber fazer escolhas, começando por aquilo que a gente é, é, pensa, então que a gente deixa se influenciar, então aquilo que a gente ouve, os lugares que a gente frequenta, né? Tudo isso faz com que os nossos pensamentos sejam influenciados e a gente não prestando atenção no que a gente está pensando, não escolhendo os nossos pensamentos, a gente acaba sendo influenciado por esses fatores externos aí. E as nossas escolhas nunca são muito claras, muitas vezes a gente escolhe as coisas de acordo com a circunstância, de acordo com o presente, mas esquecendo de que no futuro, às vezes não muito distante, às vezes até rápido, a gente vai sofrer as consequências daquela escolha, tá? Então, saber escolher é uma das coisas mais importantes da vida, tá? Porque são as suas escolhas que levam você para onde você quer ou para onde você não quer, né? Então, o tarot tá dizendo aqui que a sua energia desse fim de semana é saber fazer escolhas, tá? Eu vou colocar aqui, então, agora no tarô, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar cartas para a vida profissional financeira e para a vida amorosa, tá? Então, primeiro profissional financeira, eu sei que é final de semana, mas às vezes tem movimento também, tá? Tem algumas escolhas, às vezes, alguns movimentos que acontecem no final de semana na nossa vida profissional e é importante que a gente entenda também. Depois eu vou fazer da vida amorosa, tá bom? Então vamos lá. Primeiro da vida financeira, profissional, o que que tem aqui para os escorpianos nesse final de semana? Tem algum movimento? Tem algo que vai acontecer com eles? Ó, quatro de ouros, as de paus, quatro de paus, nove de copas. Nossa, cartas boas, hein? Seis de paus, morte. Vamos lá, faltam mais três. Imperador. Vou montar uma história aqui. Pendurado e justiça. Quantos arcanos maiores, hein? Dessa fileira de baixo, só arcano maior. Saíram quatro, tá? No total. Vamos tentar entender a história, tá? Eu faço três linhas de três cartas, então as cartas todas juntas contam uma história, mas é importante dizer, como a gente está fazendo uma tiragem para o fim de semana, obviamente que não é toda a história que vai acontecer no fim de semana. Você vai estar em alguma etapa dessa história ou vai começar a entrar nessa história aqui que a gente está vendo no tarô, tá? Então a gente tem que entender que não é que seja tudo que vai acontecer no final de semana, mas a gente vê as energias e para onde elas estão levando, tá bom? Então, na vida financeira,
Aparentemente você tem uma estabilidade, você conquistou algumas coisas que você não gostaria de abrir mão, você está bem ali apegado a tudo que você já construiu, e a gente vê que isso te traz uma base segura, você já está num 4 de paus ali, você tem uma base, uma estrutura, um apoio, isso te traz essa sensação estável, né? Ao mesmo tempo em que a gente vê uma energia muito de início aqui, né? De uma ideia que você possa ter, algo que você gostaria de tentar fazer. Às vezes eu olho para lá, gente, para ver aqui, porque é a tela do que eu tô gravando, tá? É, tem algo aqui, alguma ideia, alguma inspiração que você tem, talvez de um novo negócio, de um projeto paralelo ao seu trabalho. Tem algo aqui que você gostaria de fazer, tá? Que, enfim, a gente pode entender que talvez também você esteja numa situação confortável, entre aspas, ali, você é apegado ao que você tem, mas que uma nova ideia pode te levar para um momento ainda melhor, né? Um momento de celebração. Também pode ser isso, tá? Que o As de Paus te leva ao 4 de Paus, tá? A energia do fim de semana, então, é que provavelmente você tá aqui, ó, agarrado ao que você tem, mas com ideia na cabeça, que você sabe que pode te fazer prosperar, ao mesmo tempo que é agarrado ao que você tem, porque você já se sente estável nesse lugar, já se sente confortável nesse lugar. Mas talvez essa ideia possa ainda melhorar ainda mais essa, enfim, essa estabilidade, né? Essa sensação de bem-estar material, tá? Tanto que a gente vê aqui na linha de baixo um 9 de copas e um 6 de paus, um seguido do outro, né? A gente vê, são cartas assim, ó. Essa é uma carta de realização emocional, né? A carta dos desejos realizados. E essa carta aqui é uma carta de vitória, é uma carta de reconhecimento, é uma carta de conquista, tá? São cartas muito, muito, muito promissoras, muito prósperas, tá? Que a gente tá falando aqui de profissão e dinheiro. E uma carta que vem em seguida é a morte, tá? Como a gente viu que você está apegado a algo que talvez te impeça de colocar em prática uma ideia que você tem, a morte aqui pode estar querendo dizer que você tem que finalizar um ciclo, iniciar algo novo, tá? Que você tem que transformar a sua energia e em vez de ficar uma energia apegada, ser uma energia de impulso, de fazer coisas novas, de ir para frente, porque pela sequência das cartas, o que está na sequência aqui, o 4 de paus, né? Deixa eu pegar aqui, meu Deus. Tem hora que eu não consigo pegar as cartas. Ó, 4 de paus, 9 de copas, 6 de paus. Será que você está nesse momento? Será que não é justamente essa ideia nova aqui que vai te levar para cá? E você não realizou isso ainda porque você está apegado ao que você tem, com medo de perder o que você tem? Talvez é aquela coisa do, né, meu emprego é o que dá o meu sustento. Talvez eu não possa abrir mão disso para investir nessa minha ideia. Mas algo tem que ser feito, tá? O tarot tá falando, faz algo, encerra alguma coisa, faz alguma transformação, alguma mudança na tua vida, para você poder ter esse movimento de concretizar algo que tá te mostrando que vai ser muito promissor, tá? E obviamente a morte tá falando morte é isso aqui, né? Não vai estar falando a morte, a conquista ou o desejo realizado, muito pelo contrário, o tarot tá dizendo para você dar fim a esse apego, talvez desapegar um pouco, né? Não quer dizer larga o emprego e vai tentar algo novo, não quer dizer isso, mas talvez esse medo de perder o que você tem te trave para tentar coisas novas, né? E a morte pode vir nesse sentido de você é, dissolver, não vamos falar matar, mas vamos dissolver essa energia de apego e de medo de perder, tá bom? As cartas que vêm a seguir são interessantes, porque assim, são arcanos maiores, então nós temos o imperador, nós temos a justiça e o pendurado no meio, tá? O que que eu vejo aqui? O imperador é a estabilidade, né? Talvez é justamente a estabilidade que você não quer perder aqui, tá? Mas está mostrando que essa estabilidade tá te deixando preso também, né? Porque é uma coisa tão assim, ok, que tá com você agora, assim, ó, tá tudo certo, tá tudo bem, eu tenho o que eu preciso, não tô com problema financeiro, vou ficar onde eu tô, tá tudo certo, mas isso te traz uma estagnação que te impede, talvez, de prosperar ainda mais, tá? E a gente vê a justiça aqui, né? Talvez a justiça aqui tá falando de talvez novos contratos, né? Talvez alguma coisa a ver com justiça mesmo, que vai te trazer talvez assim,
Eu preciso entrar com um processo na justiça, mas eu tenho medo de perder a causa, então é melhor eu ficar aqui agarrado no que eu tenho e não reclamar, né? Pode ser isso também, né? O tarô dizendo para você ir adiante com isso, né? Perder esse medo e fazer o que é preciso fazer. Mas eu vejo mais trabalho aqui, tá? Como se você estivesse numa situação estável e você está precisando dar uma transformada, uma mexida nisso aí, porque você tem grandes ideias aqui que podem prosperar muito, mas essa estagnação se deve muito ao seu medo de perder a estabilidade que você tem, tá? E a justiça aqui seria como fazer algo com equilíbrio, se tomar essa decisão da morte, né, de realmente transformar, de realmente fazer isso, essa coisa nova aí acontecer, fazer isso com muito equilíbrio, com muita clareza do que precisa ser feito, né? Até as questões legais, às vezes é um novo negócio, fazer tudo direitinho, pode ser nesse sentido também, tá? Se você não está trabalhando, pode ser que você tenha uma ideia nova que faça você se estabilizar, né? Que traga uma realização, mas isso envolve talvez essa estagnação aqui ser uma questão um pouco de dependência. Talvez você esteja dependendo de alguém financeiramente ali, vivendo com alguém sem conseguir contribuir, né? Mas ao mesmo tempo tá confortável ali, então você não tem que fazer muitos movimentos, né? E o tarot tá pedindo para você matar um comportamento, né? Dar fim a um comportamento para poder prosperar de verdade, tá? Então essa é a energia do final de semana. Pode ser que você comece a colocar essa ideia em prática, pode ser que você comece a transformar esse medo em impulso, né? Pode ser que você esteja nesse momento, pode ser que você já esteja no momento de transformar coisas para poder ter uma prosperidade ali, para botar um projeto em movimento. O que importa é que essa história é a história que está permeando o seu final de semana. Você tem que identificar em qual etapa você está, porque você já sabe qual vai ser a próxima, né? A gente tem a história aqui meio que completa aqui para você entender, tá bom? Eu vou tirar agora cartas para a vida amorosa, para a gente entender um pouquinho o que pode acontecer na sua vida amorosa. Então vamos lá, tarô, agora vida amorosa do escorpião. Vida amorosa de escorpião. Vamos ver como é que tá para esse final de semana, o que pode acontecer. Vamos lá. Olha lá, Cavaleiro de Copas. Vamos ver. 5 de paus. Força. 2 de copas. 4 de espadas. Pagem de espadas, mais 3. Vamos lá. Diabo. Enamorados. E 3 de paus. Vamos lá, gente. Vamos para a vida amorosa. O que pode acontecer nesse fim de semana aí, tá? Bom, começa que você vai receber um convite, uma proposta. Alguém vai mandar uma mensagem para você, né? Uma mensagem afetiva, né? Eu vejo muito como um convite, tá? Eh, de certa forma, isso vai gerar um conflito, e eu vejo esse conflito mais interno, tá? Como se você ficasse, eu aceito, eu não aceito, eu vou, eu não vou, é ou não é, quero ou não quero, sabe? Você vai ficar conflitando um pouco, tá? Eu acredito que a mensagem é sincera, mas talvez seja alguém que você sabe que é afim de você e você não é muito afim da pessoa, sabe? Alguma coisa assim. Mas eu vejo que você aceita, tá? Que você vai aceitar esse convite. Se você. Eu tô falando que você aceita, você pode aceitar ou não, mas o tarot tá dizendo pra você aceitar, tá bom? Porque assim, ó, a gente vê aqui a força, né? A força fala de fortes conexões, fala de conexão também, né? A força também fala de uma situação forçada, né? Talvez você vá, mas tá, vou forçar essa barra, ou a pessoa dá uma forçadinha de barra pra você ir, né? Eu acho que a força tá muito nessa coisa do vou me esforçar, vai, vou lá, vou ver qual é, tá? Mas o que a gente vê aqui, ó, é o 2 de copas, tá? É uma parceria, é um sentimento recíproco, e parece que você vai se conectar bastante com essa pessoa, tá? Então, daquilo que você não esperava nada, que você não sabia se ia ou não ia, vou, não vou, vou, não vou, você foi e fez muito bem em ir. De repente, você vai criar uma conexão muito boa, muito gostosa com essa pessoa, isso vai deixar você bem pensativo, né? Sobre o que fazer.
né? Você vai dar uma refletida, e agora? Meu Deus, eu nem era tão afim, nem tinha tanta vontade, e agora encontrei uma pessoa super legal. Às vezes você não tinha tanta vontade porque não fazia muito teu tipo, né? Tinha alguma coisa ali que você não curtia muito, que não fazia você se interessar, e de repente você deu uma chance e se interessou pela pessoa, né? E aí a gente tem uma carta de pajem de espadas, né? Que junto com a carta do quatro de espadas me fala muito sobre esse momento de pausa e reflexão e análise, tá? É você pensando muito sobre isso, sobre esse encontro, sobre se essa pessoa vai ou não vai com você, né? Mas ó, se eu fosse você, eu dava uma chance, tá? Eu acho que você vai receber esse convite aí, vai chegar um convite pra você de alguém que você não espera, ou de alguém que você até sabe que é afim de você, mas que você não curte muito, nunca deu muita bola. Mas assim, dê essa chance, tá? Isso vai te criar uma conexão muito boa e vai te fazer refletir muito. E sabe o que eu vejo? Que vai rolar uma atração, tá? Que olha, eu não sei se vocês vão pro finalmente, assim, no primeiro encontro, né? Vocês veem, você percebe que tem uma conexão muito boa e já acontece alguma coisa ou não, mas eu vejo que acende um desejo, assim, sabe? Que dá uma vontadinha daquilo, sabe? Porque o diabo com os enamorados, né? O diabo, numa carta de amor, assim, solta, quando a gente não tá falando de mentira, de nada disso, de traição, não tem nenhuma outra carta indicando isso, a gente fala de atração sexual, né? A gente fala do tesão, da vontade, né? Junto com os enamorados, meu Deus do céu, a gente não tem dúvida que é disso que tá falando, tá? Essa conexão realmente, assim, vai acender uma coisa em você, uma vontade doida de repente, ir pra frente com essa pessoa. E olha só que interessante a última carta, né? Porque essas é que é a última fileira, né? Olha só a última carta. Você vai botar pra frente, você vai dar o próximo passo. Isso vai adiante, você tá olhando para o futuro. Você já tá pensando, eu vou encontrar mais uma vez, vou tentar, vou ver o que que dá, porque ó, me deu um negócio, acendeu uma coisa em mim. A conexão foi muito boa, tá? Então a gente vê que a gente já começa com o cavaleiro de copas, né? Aí tem o dois de copas, no final o três de paus, né? Passando por esse diabo com enamorados aqui. Olha, tô achando que você vai receber um convite, tá? E tem tudo para dar muito certo, mesmo que seja uma pessoa que você não esperava muito, tá? Tem tudo para dar muito certo, para você pelo menos vai te dar uma acendida aí, se você já estava meio morto aí, vai dar uma reacendida no desejo de se envolver, tá bom? Se você tem um relacionamento, talvez vocês estejam meio brigados, tá? Talvez vocês estejam meio brigados, talvez vocês estejam um pouco afastados, tá? E aí vai rolar o convite, né? Talvez uma tentativa de fazer as pazes, né? E vai ter as pazes, vai dar tudo certo, né? Inclusive com planos para o futuro aí, tá? Vocês vão se reconectar, vão se reacender o desejo, né? As coisas vão fluir de novo para vocês, tá? Se vocês estavam afastados, vai dar tudo certo, vai fluir de novo, tá? Olha, muito boa essa tiragem, hein? Gostei bastante. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, mas antes de terminar, eu vou tirar um conselho aqui para vocês. O que que esse deck aqui, esse oráculo tem para aconselhar vocês aí nesse final de semana, tá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que acontece no fim de semana. Olha lá, vitória. Não tá, não deu muito certo isso? Deu muito certo. Primeiro que se a gente pensar no profissional financeiro, ele está dizendo para você, olha, a tua ideia é se você se movimentar, se você ouvir a carta da morte pedindo para você transformar as coisas, você chega lá. Tem uma vitória na frente. A gente viu, né? A carta da vitória, deixa eu pegar aqui, ó. Carta da vitória, isso aqui. E olha aqui o teu conselho, né? Se a gente pegar esse conselho para a área financeira, profissional, é coloca essa ideia para frente, tá? Faz essa transformação, perde esse medo de perder essa estabilidade que você tem e põe para frente. Você não precisa abrir mão de uma coisa para começar a fazer a outra. Começa em paralelo, começa ali no seu momento de folga. Uma vitória te espera, tá? E no amor nem se fala, né? Se você é comprometido já e estava brigado, vitória, vai dar tudo certo, vocês vão voltar a ficar juntos, de boa, tudo bem, sabe? Vai ser super legal, vai reacender uma chama. E se você estiver solteira, solteiro,
vai chegar um convite, aceitem esse convite, porque tem tudo para ser muito bom, tá? Então, o tarô tá mostrando claramente aqui para vocês fazerem esses movimentos no final de semana, tá? Que o resultado será muito bom, vocês vão gostar muito de ter se arriscado, de ter se movimentado no fim de semana, tá bom? Então, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se ressoou com você, por favor, comente para eu saber, tá bom? E se vocês quiserem uma tiragem individual para saber o momento, a energia de vocês, de qualquer um desses assuntos, vocês, por favor, me chamem. Meu contato está na descrição do vídeo. E é isso. Bom fim de semana.